A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Sempre Pentecostal. Que alegria poder estar com você nesta terça-feira para juntos lermos a palavra do nosso Deus. E hoje, como é terça-feira, nós estaremos lendo no livro de Salmos, capítulo 91, e nós estaremos lendo dos versículos 3 ao 9 nesta manhã de terça-feira. Se esta é a primeira vez que você está conosco, por favor, não se esqueça de inscrever no canal, para que você possa receber as notificações a cada dia, de segunda a sábado, da leitura da Palavra de Deus, às terças e quintas no livro de Salmos, segunda, quarta e sexta no Evangelho de São João e no sábado no livro do profeta Isaías. Portanto, se você tem a sua palavra, a Palavra de Deus aberta, leiamos todos juntos neste salmo tão lindo, tão conhecido, tão estimado, não somente pela igreja, mas até mesmo por pessoas que ainda não têm a Jesus como seu Salvador. Portanto, leamos assim a palavra do Senhor. Diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Que coisa gloriosa, bendito seja a sua palavra. Nós já vimos aqui na semana passada, quando nós lemos os primeiros 2 versículos do capítulo 91, não é? Versículo 1 e o 2, mostrando de que Deus, Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da nossa angústia. Ele é uma habitação, ele é um esconderijo onde nós podemos nos esconder. E o salmista, ele dá continuidade sobre esta segurança. E agora nós vamos ver ele fazendo uma comparação muito linda e acerca das várias formas com que Deus, ou como Deus, ele protege os seus. No versículo 3, quando nós lemos, ele diz que ele te livrará do laço do passarinheiro. Nós entendemos e conhecemos esta verdade, não é? Muitas vezes crianças pequenas, eles gostam de caçar passarinho e fazem aqueles tipos de armadilhas para poder o passarinho cair nele e pegar não somente o pássaro, outro animal qualquer, e nós vamos ver esta verdade. A Bíblia dizendo, comparando de que o nosso Deus, ele nos livrará do laço do passarinheiro, ou seja, este laço, esta armadilha que o inimigo, que nós sabemos, que nós conhecemos, o nosso inimigo, ele é astuto, ele é enganador, ele coloca laços, ele coloca armadilhas, ele coloca, não é, coisas traiçoeiras, súbitas, para que nós possamos cair nela e sejamos tomados e amarrados ali naquela armadilha. Portanto, a Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele nos protege deste laço do passarinheiro. Glorificado seja o nome do nosso Deus, por isso que tem nos protegido até o dia de hoje, a você e a mim, quando nós vemos, e muitas vezes nós não sabemos, e é por isso que o crente ele ora a Deus, pede discernimento da parte de Deus e diz: Senhor, me guia. Por quê, meus queridos? Porque a nossa caminhada neste mundo é uma jornada e é como um caminho minado. Eu me lembro muito bem quando, em 1990, eu estava juntamente com meu pai e alguns irmãos da nossa igreja, nós estávamos fazendo um seminário em Angola e nós estávamos numa província chamada Uambo, e ali, num dos domingos, nós fomos fazer uma cruzada evangelística na cidade, num lugar, um vilarejo chamado Xipipa. E quando nós chegamos, ou quando nós fomos e partimos dali, houve uma notícia que veio até nós dizendo: olha, o caminho para Xipipa, porque naquela época de guerra, as pessoas, não é, os inimigos colocavam minas, ou seja, para que
uma pessoa, um tanque de exército, um carro, não é? Pudesse, quando passasse por cima daquela mina, explodisse. E eu me lembro bem quando a notícia chegou para nós e o meu pai, orando, sentiu de Deus de continuar aquela viagem para até aquele lugar, mas eu lembro que no meu coração, não é? Cada vez que aquele carro caía dentro de um buraco, eu disse, meu Deus, será que é agora que eu vou para o céu? Não é? Então, da mesma maneira, quando nós caminhamos na face dessa terra, nós não podemos simplesmente caminhar de peito aberto, diz, olha, eu tenho toda a força, não. Nós temos que estar debaixo da proteção do Senhor, da proteção do sangue de Jesus. Nós temos o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade e é Ele que nos protege e que nos coloca, e Ele sabe, o Espírito de Deus sabe aonde estão as armadilhas do inimigo para nos fazer cair. Talvez naquele trabalho nosso, talvez na escola, talvez até mesmo na nossa casa, talvez através de uma amizade, talvez através de um trâmite de alguma coisa que você faz, alguma negociação que você faz. E então nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, porque o nosso Deus, Ele conhece, não é? Os países que estão em guerra, eles colocam as minas, eles têm os mapas aonde as minas são colocadas. E o nosso Deus, Ele sabe exatamente aonde estão as armadilhas, aonde o diabo, o passarinheiro, ele tem colocado suas armadilhas para nos fazer cair, para nos fazer, né, ficar laçados e ficarmos tomados e amarrados por aquilo que Ele coloca. Entretanto, louvamos a Deus porque o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele nos protege, que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No versículo 4, ele ainda diz, Ele te cobrirá com as suas asas, estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Outro tipo de representação que Deus coloca aí. Quem não sabe, quem nunca viu uma ave-mãe que tem os seus filhotes, ou uma pata, ou uma galinha, que tem os seus pintainhos, e o que acontece? Ela defende aqueles seus filhotes, ela estende as suas asas e cobre aqueles filhotes, para quê? Para que eles estejam protegidos de toda a adversidade, toda a intempérie, mas também de todo predador, de todo inimigo que venha para poder atacar aqueles filhotes. E Deus, Ele se representa e Ele vai se mostrar neste salmo como esta ave-mãe que coloca suas asas sobre o crente, sobre a igreja, sobre o salvo, aleluia, e Ele os protege. Mas uma coisa interessante, Ele diz que a verdade de Deus é escudo e broquel para as nossas vidas. Geralmente no exército, o escudo era aquela parte, não é? Aquele instrumento que defendia, ou seja, a pessoa, o corpo do soldado, e era de um tamanho, muitas vezes, principalmente o escudo romano, ele era muito grande, ele era muito pesado, porque era feito de metal. Entretanto, havia um pequeno escudo que era chamado de broquel. Ele era redondo na sua maior parte, ele era muito mais ágil, ele era muito mais leve e era muito fácil de ser utilizado. E por isso era usado na mão ou no antebraço e facilitava ao soldado de se defender dos golpes do inimigo. E aí a Bíblia diz que o nosso Deus, aquele que é o Altíssimo, aquele que é o nosso esconderijo, aquele que é o nosso lugar secreto, aquele que tem um lugar especial e que nos esconde debaixo das suas asas, ele diz para nós que a sua verdade é um escudo e broquel para as nossas vidas, aleluia. Eu louvo a Deus porque a verdade de Deus, não somente ela liberta, mas a verdade de Deus, ela nos protege. Muitas vezes nós ficamos preocupados, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Olha, o inimigo, ele vem para defamar. Quando o inimigo vem defamar da sua vida, da vida da sua igreja, da sua família, do seu pastor, o que nós devemos fazer como igreja? Nós devemos tomar o escudo da fé,
e proteger-nos. O nosso Deus, a verdade de Deus. Abrace a verdade, esconda-se na verdade, coloque a verdade de Deus na frente de todas as coisas, porque é ela que vai te defender, é ela que vai te proteger, é ela que vai nos libertar, é ela que vai trazer a vitória para as nossas vidas. Aleluia! Quando o inimigo mentir, quando o inimigo proferir, instigar, aleluia, quando ele caluniar contra você, ou contra a sua família, ou contra a sua igreja, o seu pastor, quem seja, o que nós, como igreja, como crentes, devemos fazer? Oh, meus queridos, devemos levantar o escudo, a verdade de Deus, devemos nos esconder nela, porque a verdade de Deus, ela traz a nós a proteção que nós precisamos, e da mesma maneira como aquela ave mãe, ela acolhe os seus filhotes, a verdade de Deus, ela vai nos proteger. Ou aqueles filhotes, não somente eles ficam ali protegidos das intempéries, eles ficam resguardados, quentinhos, abrigados. E exatamente isso que a verdade de Deus faz para com as nossas vidas. Portanto, nós possamos amar a verdade de Deus, defender a verdade de Deus, assegurar-nos na verdade de Deus, falar a verdade, proclamar a verdade de Deus, aleluia. Para quê? Para que nós possamos, como o salmista, estarmos protegidos por esta verdade do nosso Deus, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia. Assim, meu querido, que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém.